Um caso que está chocando o Brasil e levantando uma pergunta grave. Andressa Urach pode ser presa a qualquer momento? O conteúdo divulgado nas redes reacendeu debates jurídicos, morais e psicológicos. Mas afinal, isso é crime? E o que a lei brasileira realmente diz sobre esse tipo de situação? Uma delegada explica quais fatores podem mudar completamente o rumo desse caso. Eu vou responder com responsabilidade jurídica. O Brasil não tem um crime chamado incesto no Código Penal, que é o nome dado a relações de cunho sexual entre familiares próximos, maiores de 18 anos e capazes de consentir. Mas atenção, isso não significa que tudo seja permitido. A produção de conteúdo entre mãe e filho, por exemplo, como é esse caso aí, fere frontalmente princípios jurídicos, morais e sociais que são protegidos pelo Estado de Direito. Mesmo sendo maiores de idade, estamos falando de uma relação marcada por vínculo familiar, assimetria emocional e histórico de autoridade parental. Isso levanta sérias dúvidas sobre consentimento real e livre. Se esse material for divulgado, podem surgir consequências graves como investigação por violação à dignidade humana, questionamento sobre exploração sexual, apuração de possível violência psicológica ou abuso moral e até responsabilização em outras esferas do direito. E se houver qualquer indício de que essa relação começou antes da maioridade, aí estamos falando de crime gravíssimo, como o estupro vulnerável, que é crime hediondo. Gente, família não é palco, corpo de filho não é conteúdo, e liberdade nunca pode ser usada para normalizar o que viola limites básicos de proteção. O meu papel como delegada, mãe e defensora da infância é dizer: nem tudo que gera clique é lícito, ético ou aceitável. Quando figuras públicas banalizam esse tipo de comportamento, o impacto ele não é individual, ele é social. Isso distorce limites, normaliza o inaceitável e confunde principalmente crianças e adolescentes que ainda estão em formação emocional e moral. Por isso, eu faço um alerta muito sério aos pais irresponsáveis. Se o seu filho tem acesso à internet, o cuidado precisa ser redobrado. Controle parental, restrição de sites, limite de tempo de tela e principalmente diálogo constante não são exagero não, eles são proteção. E proteger a mente e o coração das nossas crianças é uma responsabilidade que não pode ser negligenciada. Ângela Cirino, psicanalista clínica cristã, comenta: uma mãe, Andressa Urach, faz conteúdo adulto com seu filho. O extremo do absurdo. Disse assim: olha, um dia, filho, você mamou em mim e agora eu vou beber do seu leite. Você sabe o que é o leite, né, gente? Essa frase que inverte completamente o sentido do leite materno. Na psicanálise, o leite materno representa nutrição, proteção, limite. Quando esse símbolo é invertido, não é uma provocação, é uma quebra de estrutura psíquica. Quando a mãe troca o símbolo do cuidado pelo da apropriação, algo muito grave aconteceu. Essa inversão aponta para o que chamamos de complexo de Jocasta, que é um pouco pior do que o incesto, que é quando a mãe atravessa um lugar que deveria ser interditado e transforma esse vínculo em invasão simbólica. Isso não é linguagem figurada inocente, é um sinal de perversão relacional, onde o papel materno deixa de ser o de cuidar e passa a ser o de confundir e perverter. Não é moralismo, é saúde mental. Símbolos existem para proteger. Quando são violados, o dano não é só cultural. O dano é psíquico e moral. Está na hora de denunciarmos conteúdos como esse, para que sejam de fato cancelados essas pessoas também. Sério, né, gente? Sara Shiva, no Redcast, comenta sobre Andressa Urach e possíveis motivos que podem ter feito ela voltar para a antiga vida ainda pior. Deus pode operar no teu espírito, no meu espírito, instantaneamente, mas a alma e o corpo são processos gradativos. E muitas pessoas querem já sair, já casar. Você viu a situação da Andressa Urach, né? Andressa Urach. É um exemplo aí. Ela não foi uma pessoa acompanhada como ela deveria, discipulada, cuidada. Se eu tivesse cuidado de Andressa, se ela tivesse vindo para minha mão como pastora conselheira para cuidar, eu nunca teria aconselhado ela a se relacionar com ninguém.
Eu teria dito pra ela, olha, você precisa ficar aí no mínimo 6, 7 anos em consagração total, sem pensar em relacionamento, sem olhar pro lado, sem beijar ninguém, sem nada. Por quê? Porque você precisa se desintoxicar do seu passado, limpar a sua forma de pensar a nível de relacionamento, higienizar o seu emocional de toda essa sujeira que você recebeu desde criança. Você precisa ser uma mulher completamente transformada, não apenas no espírito. O espírito é instantâneo, a oração, aceitar Jesus, entregar sua vida para Cristo, mas a alma é processual e é diária, precisa de ter uma cura completa na alma, e o corpo, muitas vezes, uma desintoxicação também, porque nós temos memórias, entende? Memória sexual é uma coisa muito grave. Memória sexual. Como que é essa memória sexual? Memória sexual é uma das maiores lutas, ninguém fala, só eu, só a pastora Sarativa fala disso, tá? Nenhum pastor fala disso. Só eu que tenho muita experiência com libertação sexual. Porque da onde Deus me tirou, hoje eu sou instrumento, ferramenta para ajudar pessoas a saírem, ok? Nós temos memória de prazer no corpo. Vamos te dar um exemplo bem fácil, tá? Você já teve a experiência de estar um dia com muito calor, estar num carro sem ar-condicionado e você está no trânsito, passando na frente, de repente, de uma sorveteria, e de repente, enquanto você está passando na frente da sorveteria, você está indo para um ambiente que você trabalha, você não pode parar para tomar um sorvete, mas você vê pessoas tomando um sorvete da sua janela do seu carro. Você com calor, o ar não está funcionando, o trânsito chato. Quando você dá uma olhada pela sua janela, você vê as pessoas ali que estão vivendo um outro momento, tomando um sorvete, ou de copinho, ou tomando ali, ou um picolé. No momento que você olha, inconscientemente, você não faz força. Vem o que para você? A lembrança inconsciente de quando você tomou um sorvete, seja a última vez ou qualquer outro momento da sua vida, o seu corpo, ele se lembra do sabor, do prazer, da satisfação de, no calor, tomar um sorvete, aquele geladinho, aquele prazer, aquele momento agradável que você tem. Então, o que acontece com você? Naquele momento que você vê aquilo, você está dentro do seu carro dirigindo, indo com a sua cabeça para o trabalho, para outra coisa, ou indo para casa, voltando. Você olha e você sente o quê? Começa com V. Vontade. Pegou? Peguei. O que aconteceu? A sua vontade foi ativada no momento em que você viu todo mundo tomando um sorvete. Você tem uma memória de prazer com calor e sorvete. Pá! Ai, que vontade de tomar um sorvete. Muitas pessoas poderiam fazer isso aqui. Ah, eu vou me dar esse prazer. Vou estacionar o carro aqui, tá um trânsito mesmo, não preciso correr, vou tomar um sorvetinho, vou curtir esse momento. Tem gente que poderia se dar esse prazer. Outra pessoa, não posso, tem um monte de coisa para fazer em casa, minha mulher tá me esperando, tem um compromisso, eu tenho um trabalho, ou tô indo pro trabalho, poxa, queria tanto, mas não posso. Mas o que aconteceu? Deu um gatilho de vontade. Aquela pessoa teve uma vontade. Agora transpõe isso para a relação sexual. Tá. Imagina uma pessoa que teve uma iniciação sexual por anos, errada, no mundo, tendo vida sexual deliberada, sem critério do casamento, que é uma coisa séria. Aquela pessoa, ela não sabia nada dos princípios, como eu não sabia, não conhecia a Bíblia, não sabia nada de Deus, não sabia nem que o diabo existia, era uma ignorante. Eu achava que era lenda. Aí, de repente, eu descubro toda a verdade. Descubro que Jesus é Deus, descubro que a Bíblia é verdade, descubro que o mundo espiritual é real. Eu me arrependi imediatamente. Comecei a mudar de vida. Imediatamente mudei de vida. De modo que o meu arrependimento, você constata aqui na minha vida, são mais de 24 anos sem ter uma relação sexual. O que você vê em mim? O meu arrependimento, ele grita na minha vida diariamente. O meu arrependimento, ele é presente na minha vida. Porque o arrependimento é mudança de atitude. Então você constata, não é um julgamento, é uma constatação de que Sarativa mudou de vida. Sim. Não porque eu falo, você pode perguntar pra qualquer pessoa que anda comigo. E os homens, que eu namorei alguns, por que eu fiquei tão famosa também no meio? Porque eu namorei alguns caras depois de convertida e não teve nada. Quando eu me arrependi mesmo, não teve nada. Então eu ainda corria no meio dos caras. Mãe, não aconteceu nada. Pra confirmar ainda mais, entendeu? Porque no começo eu ainda não tinha noção do beijo, porque eu também não tinha ninguém pra me ensinar. O Senhor foi quem me ensinou. Por isso que hoje eu dou tanta aula, faço curso, porque ninguém quer ensinar. Os próprios pastores não têm autoridade pra ensinar. Os pastores não ensinam porque eles têm o rabo preso. Fizeram tudo errado. Ah, entendi. Muitos não. Porque na igreja católica, você é o católico, o padre não pode casar. É. Ok?
Não encosta Padre não mulher. pode casar. Então é outro sistema. Na igreja evangélica, nós temos o pastor que pode casar. Se você pedir para levantar o braço, quantos pastores casaram em santidade hoje, na geração de pastores de hoje, é um escândalo, uma vergonha. A maioria caiu. E o que eu ensino e falo e prego e o pessoal fica com raiva, me chama de machista? Não é machismo, é Bíblia. É Cantares 8:8. Se alguma coisa acontecer no namoro de um casal de crentes, a culpa, a responsabilidade não é do homem. Porque o homem não pode forçar. Se ele forçar, é delegacia, é cadeia, é estupro. Se alguma coisa acontecer no namoro de um casal de cristãos, quem liberou? É a mulher. Então ela que não foi suficientemente cristã para dizer me respeite. Ela não tem respeito por ela não tem temor a Deus. Ai, não aguento, porque tá beijando. Porque beijo é igual ferro elétrico, meu filho. Liga em cima, esquenta onde? O ferro. Casos assim mostram que nem tudo o que viraliza é permitido ou aceitável. A linha entre liberdade e crime pode ser mais fina do que parece. Se você quer continuar bem informado sobre temas que impactam a sociedade, se inscreva no canal, curta, compartilhe este vídeo e ative o sininho. Informação responsável também protege.